Muito bem, nós estamos aqui para mais uma aula da nossa Escola Bíblica Dominical. A Escola Bíblica Dominical, na minha opinião, é a maior escola teológica do mundo, porque nela nós aprendemos e aprendemos a palavra de Deus e nunca paramos de aprender. Então acaba um trimestre, começa outro e o aluno estuda e nunca se forma, porque sempre temos que aprender da palavra de Deus. Nesse trimestre, primeiro trimestre de 2024, nós estivemos falando da igreja, o corpo de Cristo, sua natureza, sua formação, sua origem, vimos suas ordenanças e nessa última lição de número 13, nós vamos falar do poder de Deus na missão da igreja. O poder de Deus na missão da igreja. O texto áureo se encontra no famoso texto do livro de Atos. Atos dos Apóstolos, capítulo 1, verso 8. Mas recebereis a virtude do Espírito Santo que há de vir sobre vós. E ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria até os confins da terra. Qual é a verdade prática desse texto? É que o Espírito Santo é a força motriz que movimenta a igreja. A igreja não pode viver sem o Espírito. Sem o poder do Espírito, a igreja é incapaz de cumprir a sua missão. Então, a igreja tem que ter o Espírito Santo de Deus. Vamos para Atos dos Apóstolos, que é a nossa leitura bíblica em classe. Atos dos Apóstolos, capítulo 13, verso 1 a 4. Diz assim: na igreja que estava em Antioquia, havia alguns profetas e doutores, a saber, Barnabé, Simeão, chamado Níger, Lúcio, Cirineu e Manaém, que fora criado com Herodes, o tetrarca e Saulo. E servindo eles ao Senhor e jejuando, disse o Espírito Santo: apartai-me a Barnabé e a Saulo para a obra que os tenho chamado. Então, jejuando e orando, e pondo sobre ele as mãos, os despediram. E assim, esses enviados pelo Espírito Santo desceram a Seleucia e dali navegaram para Chipre. Vamos à introdução dessa lição. Nessa lição, nós focaremos nossa atenção no poder do Espírito Santo, na missão da Igreja de Cristo. Aqui mostraremos que o povo de Deus não pode prescindir do revestimento do poder pentecostal para obter êxito na sua missão na terra, e assim demonstraremos que a ação do Espírito Santo e a contemporaneidade de seus dons na igreja não se trata de uma mera opção, mas sim de algo imprescindível e a sua maior necessidade. O que a igreja hoje precisa é mais do Espírito Santo. Sem o Espírito Santo, a igreja local não anda e nem cumpre a sua vocação. E a palavra-chave dessa lição é revestimento de poder. Pode ser que você está vestido, mas você precisa ser revestido. Vamos então, primeiro, a doutrina do Espírito Santo segundo o Evangelho de Lucas. Lucas, o evangelista, e também no livro de Atos, ele cita muito a pessoa do Espírito Santo. E esse é um ensino que é revelado nos escritos de Lucas, a Lucas e Atos. Tanto o Evangelho de Lucas quanto o livro de Atos, ambos escritos pelo evangelista Lucas, revelam o ministério do Espírito Santo na vida de Jesus e da primeira igreja como uma necessidade imperiosa. Nesse sentido, o evangelista nos mostra que sem a ação do Espírito no ministério de Jesus e na vida da igreja, os cristãos não estariam qualificados para ser testemunhas do Senhor. Essa promessa estava associada ao revestimento do poder do Espírito, conforme descrito nas palavras de Jesus em Lucas 24, 49.
o poder do alto, e é esse poder que nós precisamos. Vamos ao segundo ponto, o enchimento do Espírito como uma experiência necessária. O Senhor Jesus só começou o seu ministério depois de ser cheio do Espírito Santo. Lucas 3, verso 21 e 22, após seu batismo, o Espírito Santo veio sobre ele. Nosso Senhor, então, fez a obra de Deus e a fez no poder do Espírito Santo. Ele foi capacitado pelo Espírito. Quando ele entrou na sinagoga de Nazaré, onde ele fora criado, ele disse: o Espírito do Senhor é sobre mim, pois que me ungiu para evangelizar os pobres, curar os enfermos, e dependeu dele para exercer o seu ministério. Lucas 5,17, Mateus 12, 28. Da mesma forma, a igreja só deveria iniciar o trabalho missionário quando fosse revestida desse mesmo Espírito, ou desse mesmo poder e virtude. Por isso, podemos afirmar que no contexto literário do evangelista Lucas, especialmente no livro dos Atos dos Apóstolos, o Espírito Santo aparece como uma necessidade e não como uma opção. O enchimento do Espírito como uma experiência concreta. Se por um lado Lucas apresenta o Espírito Santo como uma necessidade na vida da igreja, por outro lado ele mostra que o enchimento do Espírito Santo ocorre uma experiência concreta na vida do crente. Nesse sentido, o livro de Atos retrata a experiência pentecostal como um acontecimento objetivo, não subjetivo. Ela podia ser vista e ouvida, conforme Atos 5,32. Havia manifestações físicas que se tornavam reais para quem a tinha e visíveis para quem as presenciava. Em outras palavras, quem recebeu sabia que havia recebido. Atos, capítulo 11, verso 15 e 17. Dentre os muitos sinais sobressaía sobre os demais o falar em línguas desconhecidas. Atos 2, 4, Atos 10, 44, 46, Atos 19, 1 a 6. Vamos agora à doutrina pentecostal clássica. Desde os seus primórdios, a doutrina pentecostal clássica afirma que o falar em língua estranha ou desconhecida é a evidência inicial do batismo no Espírito Santo. Em 3 ocasiões no livro de Atos, a manifestação das línguas está presente em todas elas e chama a atenção o fato de todos terem experimentado o fenômeno de falar em outras línguas, como Atos capítulo 2, verso 4, Atos capítulo 10, verso 44 a 46, na casa de Cornélio, e Atos 19, 6, em Éfeso, quando Paulo chegou. Até mesmo a narrativa também que encontramos em Atos, em Samaria, capítulo 8, verso 14 a 25, apesar de não mencionar a ocorrência da língua, notamos que ali fica subentendido que algo aconteceu, que Simão ofereceu dinheiro para quem ele pusesse as mãos para que recebesse o Espírito Santo. Nós notamos Atos 8, 18, Atos 9, 17. Assim, os estudiosos do livro de Lucas e do livro de Atos reconhecem que o uso do evangelista faz a expressão batismo no Espírito Santo ou ser cheio do Espírito Santo. Em Atos dos Apóstolos, tem a ver com a experiência do derramamento do Espírito Santo, acompanhado de línguas desconhecidas, como sendo a evidência física inicial do batismo. Portanto, na sinopse, tópico 1, a doutrina bíblica do Espírito Santo assegura que o seu poder é imprescindível ao cristão e à igreja. Vamos para o ponto 2, que é o Espírito Santo capacitando as testemunhas. Capacitando as testemunhas. No livro de Atos é possível perceber o ensino dessa capacitação do Espírito Santo sob diferentes perspectivas.
Primeiramente, o Espírito capacitando líderes para o desempenho da obra de Deus. Atos, capítulo 4, verso 33. Nesse sentido, vemos o apóstolo Pedro sendo cheio do Espírito Santo, quando foi confrontado pelos sacerdotes em Atos, capítulo 4, verso 8. O apóstolo Paulo, quando é cheio do Espírito Santo, para resistir a Elimas, o mágico, em Atos 13, 9. Depois vemos também que não era só os que faziam parte do colégio apostólico que eram cheios do Espírito Santo, mas pessoas comuns também eram revestidos desse poder do alto. Na verdade, o que se observa em Lucas é que o revestimento do Espírito veio sobre toda a carne, conforme Atos 2,17, e a profecia de Joel, que nos últimos dias derramarei do meu Espírito sobre toda a carne. Vamos ao ponto 2 do tópico 2, pessoas simples capacitadas pelo Espírito. Vemos isso claramente quando Ananias, até então um ilustre desconhecido, é convocado por Jesus para impor as mãos naquele que seria o maior de todos os apóstolos em todos os tempos, o apóstolo Paulo. Atos 19, verso 10 e 11. Assim também Estevão e Felipe, que haviam sido escolhidos para servirem às mesas, faziam também sinais e prodígios, Atos 6:8 e Atos 8:6. Fica-nos patente que Deus não tinha uma classe privilegiada para fazer a sua obra. Não era só os apóstolos, os diáconos também. Ele possuía testemunho que as pessoas eram capacitadas pelo Espírito Santo. Falando da capacitação à igreja. No contexto literário e doutrinário de Lucas, a igreja do Novo Testamento é vista como portadora de uma missão profética. Nela, há um ministério profético de todos os crentes. Atos 2,17, derramarei do meu espírito sobre toda a carne. Vossos filhos e filhas profetizarão. Nesse sentido, conforme o contexto de Atos, o testemunho não é apenas individual, como ele é mostrado nessa lição, mas também de toda a igreja descrita em Atos. Assim, essa comunidade de crentes, capacitada pelo Espírito Santo, ganhava a confiança e a admiração das pessoas ao seu redor. Atos 2,47. Portanto, o crescimento das igrejas em Atos estava associado ao testemunho dado pelos grupos de crentes capacitados pelo Espírito Santo, Atos 9:31. Vamos a sinopse, tópico 2. A capacitação do Espírito Santo é evidenciada na vida de suas testemunhas, repercutindo ao seu redor. Então, as pessoas vão sentir isso. Vamos ao terceiro ponto, o Espírito Santo como a fonte geradora de missões. Falemos do envio missionário, conforme lemos na nossa lição, o capítulo 13 do livro de Atos narra o envio dos 2 primeiros missionários da igreja em Antioquia, Barnabé e Saulo. O que nos chama a atenção nessa narrativa é a participação ativa do Espírito Santo. Foi o Espírito Santo que falou: separa-me a Barnabé e a Saulo para a obra que tenho, no envio missionário. Nesse texto, Lucas menciona também que havia alguns profetas na igreja que estava em Antioquia, Atos 13:1. É bem possível que essa observação do autor sagrado fosse para explicar como se deu o falar do Espírito Santo, a participação do Espírito Santo no comissionamento de Saulo e Barnabé, o atual Paulo, e para a primeira viagem missionária que eles iam fazer. Lucas mostra que, por intermédio dos dons do Espírito, esses 2 obreiros foram separados para uma grande obra, de maneira clara e audível. O foco do evangelista é que o Espírito Santo é a fonte geradora de missões, pois ele é quem vocaciona
e quem envia, de acordo com Atos 13, verso 2. Falemos agora da estratégia missionária. Em um mundo multicultural, a questão da estratégia missionária deve ser levada em conta. Não somente enviar, mas quem enviar, quando enviar e como enviar, por exemplo, Paulo e Barnabé, poderiam ter adotado a estratégia errada na obra missionária quando tentaram pregar na Ásia e Bitínia, mas foram impedidos pelo Espírito Santo. Atos 16, versos 6 e 7. Foi o Espírito Santo que decidiu quem deveria ouvir o Evangelho naquela circunstância. Atos 16, verso 9. Ponderamos aqui que muitas vezes é possível que agências missionárias e igrejas adotem uma estratégia errada no envio de missionários. Vão enviar talvez os mais capacitados, mas não pelo Espírito, talvez que foram por um curso, estudaram em missões. Não basta só o desejo de fazer missões, mas é preciso buscar a orientação do Espírito Santo a respeito de como isso deve ser feito. Vamos a Sinópticos, tópico 3. O poder do Espírito Santo impulsiona-nos ao cumprimento da grande comissão. Falemos agora da conclusão. Encerramos essa lição, e não só essa lição, mas esse trimestre. E, consequentemente, mostrando que é o poder, é o Pentecoste, que faz toda a diferença no cumprimento de uma vocação missionária da igreja. Sem a ação do Espírito Santo, a igreja local está desabilitada para cumprir sua missão. O Espírito Santo é a força motriz do corpo de Cristo em sua dimensão local. Sem o Espírito Santo, a igreja não vai a lugar algum. Vamos à revisão desse conteúdo. Falemos agora a primeira pergunta. O que o Evangelho de Lucas e o livro de Atos nos revelam? Bom, revelam o ministério do Espírito Santo na vida de Jesus e também da primeira igreja como uma necessidade imperiosa. Vamos à segunda pergunta. O que podemos afirmar com o contexto literário de Lucas? Bom, o que nós podemos afirmar nesse contexto literário do Evangelho de Lucas, especialmente juntamente com o livro de Atos, é que o Espírito Santo aparece como uma necessidade e não como uma opção. E uma necessidade, podemos dizer, primária da igreja. Terceiro, de acordo com a lição, o que a doutrina pentecostal clássica afirma em relação às línguas? Bom, de acordo com a lição, afirma que o falar em línguas desconhecidas ou estranhas é sim a evidência física inicial do batismo com o Espírito Santo, ou do batismo no Espírito Santo. Vamos à quarta pergunta. De acordo com a lição, por que não havia separação entre líderes e membros na questão da capacitação do Espírito Santo? Porque pessoas comuns também eram revestidas do poder do alto. Na verdade, o que se observa em Lucas é que esse revestimento do Espírito veio sobre toda a carne, conforme Atos 2,17. E fica aqui patente que Deus não tinha uma classe privilegiada para fazer sua obra, e não tem. Deus usa aquele que se disponibiliza. Ele possui testemunhas capacitadas pelo Espírito Santo para realizar a sua obra. Vamos à quinta e última pergunta. O que chama-nos a atenção na narrativa de Atos dos Apóstolos, capítulo 13? E a resposta é, o que chama a atenção é a participação ativa do Espírito Santo no envio missionário. Separa-me a Saulo e a Barnabé para a obra que tenho com eles. É o Espírito que determina a obra, é o Espírito que realiza, é o Espírito que capacita. Portanto, nenhuma igreja pode andar
sem a presença gloriosa do Espírito Santo. E com isso nós concluímos mais uma lição, mais um trimestre, o primeiro de 2024, e no segundo trimestre nós vamos estudar essa lição, a carreira que nos está proposta. Aqui vamos ver o caminho da salvação, da santidade e perseverança, até chegarmos ao céu. Não perca a próximo trimestre, estude nessa escola maravilhosa que é a Escola Bíblica Dominical. Concluímos uma excelente lição, agora vamos continuar com outra lição excelente. E essa lição aqui, ela vai ser exatamente a continuação dessa lição que estudamos o corpo de Cristo. Que Deus te abençoe em Cristo Jesus, que você sempre tenha o desejo de aprender mais e mais da palavra de Deus, de se aprofundar, de conhecer as coisas de Deus que são maravilhosas, são verdadeiras bênçãos para a nossa vida. Eu acho que todo o propósito, toda a vida é conhecer a Deus de forma mais profunda e maravilhosa, para que possamos crescer na graça e no conhecimento do Senhor Jesus Cristo. Mas não é um conhecimento acadêmico, de cabeça, mas sim um conhecimento experimental, onde nós experimentamos a presença de Deus e do Espírito Santo de Deus. Quero lhe convidar para subscrever no nosso canal PR Eugênio Piacentini. PR Eugênio Piacentini, o canal da Bíblia. Ao entrar no canal, clique naquela foto redonda, irá aparecer um menu, você clica no playlist. Ali no playlist temos os assuntos organizados. São mais de 225 pastas, com um total de 6.300 vídeos. Então, 225 pastas por ordem de assuntos. Então, você vai ter que procurar a pasta que você quer ver. Mas se você quiser um comentário no Evangelho de Mateus, é só descer até lá embaixo, na primeira pasta, o Evangelho de Mateus, depois Marcos, Lucas, João, Atos, Romanos, 1ª e 2ª Coríntios, e vai Gálatas, Efésios, vai subindo até chegar no livro do Apocalipse. Ali nós temos todo o Novo Testamento comentado para você. São mais de 300 vídeos ali de comentário do Novo Testamento. Depois, você começa em Gênesis até Malaquias, mais 350 vídeos comentando o Antigo Testamento. Então, você pode ter um comentário de toda a Bíblia. Nas primeiras ali, 66 pastas, 70 pastas, lá embaixo, começando em Mateus, subindo até o Apocalipse. Você vai ter também Manhã e Noite com Charles Spurgeon, um devocional. Você vai ter também personagens do Antigo Testamento, personagens do Novo, viagens que nós fizemos a Roma, a Israel, ao Egito, à Grécia. Você pode contemplar, nós explicando. Ali você vai ter uma visão do que a Bíblia fala desses lugares. Você também vai ter Museu da Bíblia, que nós visitamos, a réplica da Arca de Noé. São muito ensinamento da Bíblia para você. Aulas da Escola Dominical, aulas de teologia do curso da ETAD, Escola de Educação Teológica das Assembleias de Deus. É bastante material. Se você tem sede de aprender, se você olha, hoje em dia existem muitas coisas no YouTube, mas muita coisa que, sinceramente, não trata a palavra de Deus com seriedade. Há muita piada, há muita brincadeira, até o mexerico gospel, onde já se viu evangélicos fazendo mexerico, falando da vida dos outros, como se Deus apreciasse essas coisas. Mas se você quer um canal sério, um canal para aprender da Bíblia,
entre no nosso canal PR Eugênio Piacentini, o canal da Bíblia. Aquele não fala mal de ninguém, não fala de mexerico, não fala dessas coisas que interessam para quem não está interessado em aprender a Bíblia. Esse canal é para quem está interessado em aprender a Bíblia. Então, entre PR Eugênio Piacentini, o canal da Bíblia. Deus te abençoe. Amém e amém.